Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu, gente, o cão leu um livro abominável chamado, eu vou ler de forma aportuguesada, porque eu não sei ler com cedilha em S, em T, em R, enfim, essas coisas todas, e tá cheio aqui de nomes assim. Mas o fenômeno Piteste, eu guardei assim, que sabe-se lá como que é a pronúncia. Bom, por muitas e muitas partes aqui. É um livrinho pequeno, eu não vou mentir para vocês não, eu tô numa fase que eu tava lendo umas distopias, caí nos gulags e eu ia trazer este livro aqui. Quando eu achei esse livro, a Amazon mostrou esse como sugestão. E eu confesso para vocês meu total desconhecimento do que tinha acontecido, do que era este fenômeno que os comunistas experimentaram. Foi um experimento numa prisão que ficavam 100 quilômetros mais ou menos da capital da Romênia. E isso, ó, eu vou ler aqui para você que chegou aqui, porque eu realmente não sei nem por onde começar. Eu fiz algumas anotações, eu li 2 vezes este livro e já aviso, quem tem estômago fraco, melhor passar longe, porque mesmo o autor e o tradutor sendo muito felizes em como colocaram, para não parecer algo sensacionalista ou só colocar a forma de tortura, ainda assim é pesado. Ele tem um linguajar muito bonito, por assim dizer, se é que é dá para o aqui ser bonito, mas enfim, é rebuscado, é refinado, ao mesmo tempo que é reto e direto, mas por ser refinado e ter muitos nomes, então ele fez uma pesquisa enorme aqui, tem muitos nomes e sobrenomes, assim, nada foi tirado da cabeça dele, tem-se umas justificativas, porque enquanto eu mesmo ia lendo, eu ia me questionando, mas se o negócio foi tão guardado em segredo, se ninguém sabia o porquê, enfim, aqui tudo é explicado. Então, aqui atrás só para você ver, né? E vem como advertência. Os acontecimentos aqui narrados são verdadeiros. Eu acho que é isso, inclusive, que faz ser pior, você ficar com uma sensação ruim, do que qualquer distopia que a gente lê, porque isso aqui aconteceu e não faz tanto tempo assim, não. Eles se deram em Piteste, tá, gente? Eu vou ler esse nome sempre assim, porque eu não sei como pronuncia aqui. Piteste, na Romênia, entre 1949 e 1952. E apesar de completamente ignorados pelo Ocidente, merecem um lugar de destaque no lúgubre repertório de horrores do século XX. A cerca de 100 quilômetros de Bucareste, numa prisão relativamente moderna, o regime comunista implementou um experimento inconcebivelmente macabro. Gente, tá vendo? É isso que eu falo, ele ainda tentou não suavizar, não amenizar, mas ele não quis carregar mais a mão do show de horrores que vai acontecer aqui. E eu vou dar uma explicada, porque não tem encanto nenhum. E esse livro é de 2022. A tradução pela Vide Editorial, porque esse livro foi escrito em 1981. Pois bem, continuando aqui. Uma das mais cruéis experiências de desumanização que nossa época já conheceu. O escritor e jornalista romeno, este autor, Virgil Hierunca, que morreu em 2006, está aqui logo aqui no tem a apresentação dele, teve a coragem de reunir uma série de depoimentos e dar a este experimento no inferno uma versão escrita. A leitura é tão angustiante quanto necessária, uma vez que, como diz o adágio, quem não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Pois bem, é isso mesmo. Então vamos aqui por muitas partes. É um livrinho curto, aí você vai falar, são relatos de pessoas. Num primeiro momento eu achei que fosse, mas não, o autor ele foi bem feliz em como ele colocou. Deixa eu apresentá-lo aqui, ó. Gente, a pronúncia eu não vou ficar pedindo desculpa toda hora, então vamos lá. Virgil Hierunca, ele nasceu em 1920 e morreu em 2006. Foi um editor, escritor, redator, poeta e crítico literário romeno. Nasceu aí vocês podem imaginar
acento circunflexo invertido, cedilha, onde a gente não está acostumado, enfim. Nasceu em Ladeste, obteve licença em Letras e Filosofia na Universidade de Bucareste, foi redator de jornais, fundador e editor de revistas e suplementos literários e autor de 7 livros. Pois bem, e aqui continua mais um monte de coisa, morou boa parte da vida dele em Paris e morre em 28 de setembro de 2006. Aí aqui a gente tem um trabalho muito bem feito, eu vou até dar os parabéns aqui, a tradução foi feita pelo Eupídio Fonseca e essa é a primeira edição de outubro de 22, com o título, ele foi traduzido em inglês, né? O fenômeno p-test mesmo seria. Então a gente tem aqui no sumário, a gente tem meio que 3 partes, que fala muito sobre o autor e tem um porquê. O prefácio é enorme e em teoria o prefácio é riquíssimo, vou dar uma lida para dar o tom para vocês. E aí o livro começa na página 17, intitulado O Fenômeno p-test, e terminando, mas não é assim, uma paulada é o livro todo. Eu nem ia falar isso, e termina na página 92. Você pensa, é curto. Gente, não se enganem com livros curtos. Às vezes é melhor ler um calhamaço do que ler uma coisa curta e de tamanho sadismo. Ele é confuso, esse livro. Você fala que é confuso? Se eu falar que não é confuso, eu vou estar talvez enganando um pouco vocês. Ele tem uns vai e voltas, e por a gente não estar acostumado com os nomes, acho que isso foi o que mais me pegou. Gente, nome russo agora ficou até fácil. Porque, como ele põe nome e sobrenome, e tem algumas idas e vindas, e depois, da metade, mais ou menos da metade para frente, ele faz um paralelo com os gulags chineses. Eu estava lendo aqui, os campos de concentração soviéticos, aqui é relato de um prisioneiro, uma coisa que eu quero trazer, enfim. Eu não quero me perder, é que assim, não vou mentir pra vocês, eu li metade e parei ontem à noite e fui dormir. Não leiam de noite, porque eu só tive pesadelo atrás de pesadelo, uma coisa atrás da outra, sanguinolento. Aí hoje eu falei, bom, deixa eu ler de manhã a segunda parte e vai pro sol, vai fazer alguma coisa, gente, porque assim, não dá pra ler, isso aqui não é uma leitura noturna, não recomendo mesmo. Eu acho assim, tenho certeza de tantos livros que eu já li na minha vida, acho que esse aqui foi um dos que mais me deixou com dificuldade para dormir, com insônia, e eu tive assim, só pesadelos violentos, como se fossem as cenas aqui, de certo modo ficou, enfim. E aí eu li, agora são 7h20 que eu tô gravando o vídeo, então não sei nem que horas que vai subir, porque eu não sei quanto tempo vai demorar aqui. Enfim, e aí eu meio que fiz uma releitura do que eu tinha grifado para tentar mais ou menos esquematizar, não sei porque eu mostro, não vai dar para ver, para tentar aqui esquematizar minha colinha pelos nomes, que é o que dificulta a interação e você se questiona durante muito tempo e aí ele corta, tá, se teve isso, se foi uma tortura, se foi muito mais do que uma tortura. Eu vou ler aqui alguns trechos, não vou carregar na mão nas partes pesadas, mas para dar o panorama, porque eu também não entendia. Como ele bem colocou aqui atrás, nós aqui do Ocidente, a gente desconhece, né? Quando o Solzhenitsyn, e aqui ele cita, traz o arquipélago Gulag pra gente, em inglês, e aí acho que foi a editora Carambaia que trouxe pra gente, em português, a gente teve mais um pouco de noção do que acontecia e alguns conseguiram escrever, alguns que saíram, enfim. Até um inscrito aqui do canal, um amigo aqui do canal, acho que o seu Nício, falou, veja os gulags chineses. Eu vi, só que tem que encomendar pela Amazon, o produto é sob encomenda, mas eu me interessei muito porque agora eu entrei nesta aqui, mas enfim, vamos ao que o livro trata. Eu já vou começar dando o tom, e vou falar de alguns personagens, porque não vai ficar alguns personagens que são pontuais para essa história, mas não vai ficar muito esparçado, você vai falar, o que você está falando, não é nada bem isso. Enfim, você vai ter que ler, sugiro que você leia numa só, de dia, sem se apegar muito aos nomes, a quem e o que, e depois aí você volta e faz algumas anotações, porque aí tudo fica um pouco mais claro, e ainda assim não é tão fácil passar isso para o outro, porque eu posso resumir isso muito rápido, aí você fala, tá, isso acontecia. Não, aqui tem nome, sobrenome, aqui tem coisas que não foram julgadas e tem um porquê também, e aqui ele conseguiu explicar.
O paralelo que depois ele traça com a parte chinesa é interessante também, mas como não tem divisão por capítulos, você tem algumas, eu vou mostrar, você tem algumas, sabe quando você tem algumas interrupções no sentido de, não é exatamente um capítulo, mas você tem a divisãozinha, ela vem? Então é assim, dá para acompanhar? Dá, mas é um livro... Se eu falar sensacional, incrível, vai parecer que eu amei, mas não é que eu não gostei. Eu não gostei de saber que isso de fato acontece e aconteceu e enfim, bom. Então vamos lá. E eu gosto dos paralelos. É um livro para quem gosta de história, é um livro para quem quer, para quem lê o Arquipélago Gulag, vai gostar de saber ir mais a fundo. Quem gosta de saber dessa parte das prisões soviéticas, aqui romenas no caso, mas enfim, que fazia parte também da União Soviética, o que acontecia. E eu acho válido te falar aqui no comecinho, eu acho válido a gente saber, porque, claro, eu tenho horror também, pavor também, quando a gente lê o que aconteceu com as vítimas do Holocausto, o campo de concentração nazista, é horrível, nada justifica. Mas quando eu fico assim me questionando, como isso, quando você fala isso para qualquer pessoa na rua, né, os campos de concentração nazista, a pessoa faz mais ou menos uma ideia, tem mais ou menos alguns nomes na cabeça. De alguns campos de concentração, né, eu que sou psicóloga, a gente tem o relato do Viktor Frankl, que foi um psicólogo, pai da logoterapia, que escreveu um dos livros mais famosos, Em Busca de Sentido, quando ele depois sai do campo de concentração, enfim. Então a gente também tem sobreviventes, né, judeus que conseguiram escapar daquele horror que foi essa parte nazista, mas me chama muito a atenção como que os comunistas não conseguem ver que também acontecia isso nos campos de concentração stalinistas, e esse aqui romeno que eu nem sabia que tinha, ou na China, todos os regimes comunistas têm isso também, mas é como que, não sei, parece que vira a chavinha e esquece que tem essa parte que é tão horrorosa, horrenda, horripilante, passível de bozeria de todos nós enquanto seres humanos. Não é certo fazer nem com A nem com B, mas como assim, né? Eu fico me questionando, como assim os comunistas não... Tá provado, tá dito, tá falado, pessoas sofreram por este regime, por causa deste regime, e é tão ignorado. Isso é uma coisa que eu sempre fico maquinando, tentando entender, tentando pensar. Pois bem, enfim, deixando minhas divagações aqui de lado, vamos ao que acontecia em Pteste. Começa simples, mas eu já disse, ele é muito culto, então não é um livro que vai agradar todo mundo e você tem que estar com uma super atenção, querendo saber mesmo muito. Enfim, começa interessante o modo como o Vivian, né? Encontramos-nos sempre sob o signo de George Orwell, que sabemos-lo todos, escreve desse jeito, Chaves, em seu livro 1984, punha entre os instrumentos chaves do Estado comunista um Ministério da Verdade, destinado a reescrever a cada dia a história. Beleza. Então começando, ele vai fazendo alguns ganchos, e são fragmentos, mas não são fragmentos soltos. Eu vou dar mais alguns tons e vou explicar qual foi a metodologia utilizada, e daí eu fui fazendo pesquisa nessa segunda releitura dos nomes dos livros que eram citados, porque ele usou muito um livro que existe, eu fui ver lá no Amazon, coloquei na minha wishlist, mas zero condições, só está escrito em inglês, não sei porque que não foi traduzido para o português ainda, e custa, até agora que eu vi, eu vou falar o nome do livro já, R$352, 342, mais de R$300. E existe mesmo este livro. Então, assim, as informações estão aí. Vê quem quer mesmo, quem não quer, tá só com a peneira, fazer o quê? Aí aqui, ó, todo mundo conhece Hoje. Hoje ele tá falando em 81. Por que 81? 81 ele escreveu, publicou pouco depois, enfim, é final dos anos 80 que ele escreve. E a gente tá lendo, quando fala hoje, ele tá falando nessa época. 81, 89, acho que 89, porque daí foi quando caiu o Muro de Berlim, enfim, e acabou a União Soviética em 91. E aí essas coisas começaram a vir à tona. Bom, então todo mundo conhece bem Hoje.
a história do arquipélago Gulag. Gulag, cada um fala de um jeito, já vi tanta gente falando de um jeito, enfim. Todo mundo sabe ainda que sob a denominação possível de arquipélago M.A.I, aí aqui embaixo ele vai colocando as notas de rodapé. Ministério dos Assuntos Internos, ele estendeu-se também na Romênia, mas o que não chegou ainda ao conhecimento de todos é que, como não houve outra em toda a geografia penitenciária comunista, a prisão de Pitești, nossa, gente, é difícil, viu? É difícil, enfim. Bom, enfim, todo mundo sabia dos gulags, mas ninguém sabia o que aconteceu na prisão de Pitești. Pois é, aí começou em 6 de dezembro de 1949. Ele bate nessa data várias vezes. E aí aqui, o que é, para você que quis muito saber, uma experiência de originalidade sombria denominada reeducação e visando a destruição psíquica do indivíduo. Essa experiência que aconteceu até agosto de 52 estendeu-se também para outras prisões da Romênia. Foi ainda mais encoberta pelo silêncio e mais mergulhada no esquecimento do que outros crimes realizados nas prisões da Romênia, principalmente por 2 motivos. Primeiro, a censura oficial. E aí aqui o segundo, a chave do silêncio, presta atenção nisso, gente, é que a vítima da reeducação, elas eram forçadas a se tornarem carrasco também, mesmo contra a vontade e a natureza dessas pessoas. Então, o que ao longo da experiência de Pitești, a categoria de testemunho inocente foi pura e simplesmente suprimida. Aí aqui, ó, no entanto, certo murmúrio subterrâneo circulou nas prisões da Romênia acerca da reeducação em Pitești. Aí aqui, este que é o livro caro, o livro de Dumitru Bacu, o primeiro documento acerca de Pitești e que continua uma referência, é constituído desses testemunhos individuais, em migalhas transmitidos de boca em boca, de orelha em orelha, pelas prisões, sem uma visão de grupo, impossível de haver então, mas que tem a imensa qualidade da autenticidade, já que esse Dumitru Bacu foi ele mesmo detento político. Então, as suas fontes são de primeira mão. E este livro que eu me referi, que daí lá na frente ele volta, e aí tem Dmitri, tem muitos nomes parecidos, então você tem que estar lendo com uma atenção assim. Aqui, ó, Dumitru Bacu, o livro chama The Anti-Humans Student Gradation nossa, nem eu entrei minha letra, in Romanian Prisons. Então chama The Anti-Humans e chama Dumitru Bacu, desse jeito mesmo, sem acento, sem nada, Dumitru Bacu. Este prisioneiro escreveu esse livro, que é praticamente, não é que aqui seria uma versão resumida, mas este autor, com certeza, porque ele menciona muito esse Dumitru Bacu ao longo deste livro todo, então ele usou muito deste livro, que parece que é um calhamaço, tem mais de 400 páginas, enfim, que está neste nome em inglês, The Anti-Humans. Bom, enfim. E ainda tem um outro que está sendo vendido, sim, coloquei na minha wishlist, porque daí eu vou anotando, quando eu fui anotando, eu falei, não, pera, tem muito nominho aqui, tem muita gente aqui, o que existe, o que não. Pois bem, essa prisão, nela foi usado o poema pedagógico de Makarenko, tem tradução pela editora 34, está custando uns 70 e poucos reais, salgado, mas ainda assim, enfim, que é um método de aplicação de tortura ininterrupta. Então o livro chamou Poema Pedagógico de Makarenko, tudo com K. Bom, agora vamos aqui à parte onde tudo começou, da onde que teve essa toda ideia. Então vamos lá. Bom, avisei já para vocês aqui que Dumitru Bacu é autor desse primeiro documento acerca desse Pitești, esta prisão. Aí a gente tem o Nikolsky, um nome bem soviético, Nikolsky, que ele foi o general comandante supremo da Securitate, eu vou falar bem em português exatamente, da Securitate romena por 16 anos. E a gente tem este cara, você fala assim, não é possível que existe um ser humano assim, mas aí você sabe que é possível sim. É que o nome dele eu vou mostrar para vocês, porque começa com T, eu vou falar turcano, mas começa com T e embaixo desse T tem uma cedilha.
ele chama Eugene Turcano. Como pronuncia isso? Se alguém souber falar romeno, aliás, se alguém soubesse traduzir tanta coisa lá do leste europeu, acho que seria de muita valia para nós. Bom, pois bem, continuamos. Então vamos lá, para vocês entenderem. Então, o que aconteceu? A Securitate, ela teve um plano que ela colocou em ação para liquidar a resistência moral dos jovens detentos políticos, aqueles que não acreditavam no comunismo, basicamente, e outros também. Por quais motivos eram presos? Pelo qualquer motivo era motivo de ser preso, beleza. E aí eles foram conduzidos pelo Turcano, guardem esse nome, Turcano, que passaria a pôr em prática essas técnicas do Makarenko, que aqui provavelmente é citado algumas, mas eu fiquei super curiosa em ler este livro, O Poema Pedagógico de Makarenko. Pois bem, aí continua. Bom, então, mas vai me perguntar, Samantha, quando cessou esse fenômeno, na verdade, o teste? Em 1952. E aí tinha-se que dar uma explicação para o que tinha acontecido lá. Então, isso tudo aqui já página 20, nem spoiler, já é o começo. E não é aula de história não, porque não me sinto capaz de explicar para e passo, que isso aqui ia dar umas 3 horas para explicar tudo, eu quero que você leia mesmo. Enfim, lá em 52 tinha de ser encontrado ao menos uma explicação para se estabelecer uma responsabilidade. Encenou-se o clássico processo com bodes expiatórios, somente em 1954, e tão mal encabeçado que no último instante renunciou-se a uma publicidade, a ser feita uma publicidade, porque já estavam os burburinhos vindo desse fenômeno P-teste, e assim, vamos ver o que a gente faz. Ainda Stalin morre no meio do processo e a coisa fica por aí mesmo. Eu vou só me ater às marcações. Bom, então vamos lá. Bom, como que tudo começou? Aí, ó, deste livro, que está em inglês, que custa 350 lá vai reais. Em P-teste, Dumitru Baco relata uma conversa que teve no inverno de 1956, antes de ser libertado. Olha a conversa que ele teve com quem? Com o diretor-geral do Ministério dos Assuntos Internos, que lhe disse o seguinte, olha o que o diretor deste ministério disse. É uma questão bem simples, sem dúvida. Um grupo de estudantes presos, agentes do imperialismo americano, místicos fanáticos e retrógrados conseguiriam torturar os outros colegas deles para comprometerem a direção das prisões. E assim, o partido, 3 pontinhos aqui, continua, tinham recebido as disposições do exterior, do estrangeiro e dirigem as equipes de espiões e sabotadores, querendo no momento aquele acusar o partido de ser um iniciador e, portanto, o culpado. Como não se tratava nesta época de um interrogatório, mas sim de uma discussão, o Dumitru se permitiu replicar. Aí ele diz pro diretor do Ministério dos Assuntos Internos: parece, no entanto, incrível. As prisões têm um sistema de vigilância interior muito estrito. Como foi possível acontecerem os horrores de que o senhor fala sem que o Ministério interviesse imediatamente? A resposta vem, como sabida, de cor, 2 pontos. Nós não soubemos nada das coisas que aconteceram ali. Quando descobrimos, tomamos as medidas necessárias. Os culpados foram punidos exemplarmente. Como, gente? Não sabia o que estava acontecendo ali. O negócio não era nada simples. E espancamento aqui passa pouco. Aí o Dumitru ainda ele não se conteve e interveio de novo. Eu sou detento há quase 7 anos. Passei por quase todas as penitenciárias do país. Seja isolado, seja em celas comuns. Nunca pudemos fazer o menor gesto sem sermos vistos pelos vigias do corredor. A vigilância rigorosa que éramos submetidos tornava impossível a utilização de uma agulha sem o consentimento do guarda. Como puderam acontecer todas essas coisas sem que os oficiais políticos fossem imediatamente avisados pelos guardas? Será que em todas as prisões onde aconteceram atos desse tipo de que o senhor falava, não houve ninguém de confiança que pudesse colocar o senhor ao par das coisas que ali acontecia? De novo, uma resposta aprendida antes. A direção das prisões estava nas mãos de oportunistas, inimigos do povo, que se insinuavam em suas redes exatamente com a intenção de fazer mal. Mas foram punidos também como mereciam. Enfim, ele se calou, ficou por aí mesmo. Aí aqui ele vai citando vários romances, vários artigos, várias coisas. É tudo extremamente citado e bem explicado. Então vamos
aonde as pessoas se arrumaram, como começou. Como começou? Bom, vamos lá, por partes aqui. Deixa eu explicar então qual foi a ideia do que aconteceria lá em Piteste. Uma experiência das mais inumanas é fato que já foram registradas numa possível ontologia do sadismo. Não podem ser acusados senão os que iniciaram. Quem que iniciou? Quem que deveria ser acusado? As autoridades comunistas, tendo à frente o Nikolsky, os primeiros executantes de outro lado, que era um grupo de cerca de 20 detentos, que quem comandava era o Turcano. Tá. Bom, então, né, tá, vamos. Da parte das autoridades comunistas, então a gente tem o Nikolsky, que era quem? Então, guardem isso aqui. Eu fiz aqui meu esquema, mas eu vou ler daqui mesmo. Era quem? Ele era o comandante supremo da Securitate até 60-62. E, segundo todas as testemunhas, o mais cruel torcionário. É escrito neste português. Então, torcionário, que fique claro, é o sinônimo torturador, mas é falado desse jeito. Então, eu tenho para mim, talvez o tradutor tenha sido muito feliz para dar uma quebra que você tá torcionário, para não ficar aquela coisa torturador na sua cabeça. Enfim, aqui ele tinha 2 ajudantes. Então, o Nikolsky tinha 2 ajudantes, 2 coronéis, Duguero e Cepeano. Esse Cepeano, ele foi pego lá na Rússia, ele foi desmascarado, matando comunistas. E aí o que aconteceu? Ele foi condenado e reabilitado. Então ele também, a reabilitação deu aspas tão certo nesse show de horrores, que ele foi um responsável por tentar estender a experiência de Piteste à prisão hospital de Targu Okna, que fica lá em Bucareste. Bom, beleza, você vai estar. Então, do que se trata isso? Bom, em 15 de maio de 1948, eu vou ler, gente. Numa daquelas noites longas policianescas, quando até o sol nascer circulavam camburões para baixo para cima lá da Romênia, atrás de jovens, enfim, a gente tem vários jovens, aqui fala aqui o número, que foi pego pela Securitate, tá? E aí a gente tem que sob um desses estudantes, um desses jovens chamado Bogdanovich, porque tudo tem um porquê. Esse Bogdanovich, ele foi pego e entre 45 e 46 ele foi torturado. E ele quem delatou o Turcano, que nunca, jamais vai esquecer deste Bogdanovich por tê-lo deletado. Pois bem, vamos lá, o que acontece. A gente está falando de um regime comunista, então você não pode não ser comunista. E a gente está falando de um implemento de uma experiência segundo até aquelas bases pedagógicas. E a gente está falando desse Turcano, que e aqui me é relatado, o demônio, desculpa por falar dizer, demônio na Terra. E aqui até o livro do Dostoiévski, Os Demônios, o autor faz um correlato numa breve passagem para quem já leu Os Demônios, enfim. Pois bem, e aí o que acontece? Aí aqui tem vários nomes, porque depois que esse Turcano inteligentíssimo, superável, estudava direito, é preso, ele se revela, e aí aqui tem todo esse deslance, ele se revela aos olhos do Nikolsky, que era o diretor da prisão, enfim, em geral. Enfim, então ele está em outra prisão, ele vai para Piteste, antes de começar esse experimento. Tem toda uma organização junto com a ODCC, que essa organização formada pelo Turcano chama Organização dos Detentos com Convicção Comunista. E aqui tem vários mil nomes. Vou pular, essa parte vai ficar muito fandonho. Então a gente tem ODCC, Organização dos Detentos com Convicção Comunista. Pois bem, ele era tão inteligente que ele teve as conversas com o Nikolsky, ele fica preso, porque ele é preso também. A ideia desse experimento é: você é preso, você é torturado e depois você tortura. Então você
torturado e torturador. Você não tem opção de escolha e não dá opção nenhuma. Aí você vai virando as páginas, vai ficando cada vez mais macabro, porque esse aqui é tipo um esquenta, que no começo não é que é infandonho, é que é tanto nome, tá? O que é isso? Por que ele tá explicando? Que lógica que é essa? Enfim, por isso que eu falei, volte e faça uma releitura. Então ele fica nesta cela. Essa cela é pequena, fica lá umas 20 pessoas, se passa por não comunista, pega a fofocaiada de todo mundo, e aqui este experimento, qual é a ideia dele? É ter 4 fases. Você fica na cela, se faz de amigo da galera, que vai te confidenciar. Ah, quando eu fui preso pela Securitate, eu não falei isso, não falei aquilo, não falei aquilo outro. Aí o teu, aspas, amigo, que você acha que é, tá, no caso, este Turcano, mas não só ele, tá? Que ele era o pior, ele foi assim colocado como o mais tenebroso de todos. Escuta tudo e aí depois tinha um arranjo para esse experimento começar de forma bem resumida mesmo. E aí o que acontece? Daí numa X noite, ele o Turcano vai e avança em cima de fulano, e aí os outros 10 que já sabiam desse experimento começam a surrar. E aí a surra, que é a parte mais leve aqui da história, que isso começou no dia 6 de dezembro de 49, que antes disso ninguém sabia o que lá esperava, e por que ela foi escolhida? Só um parênteses aqui, vou usar aqui entre aspas dele mesmo, dele citando o Dumitru Bako do livro Carérrimo. Situado fora da cidade para a parte nordeste, próxima de um riacho e longe de qualquer outra habitação, oferecia um meio muito favorável para as torturas, não podendo ser ouvido nenhum grito por ninguém. Neste centro, ideal para experiências, foram reunidos todos os estudantes presos até o outono de 1948. Perdão, troquei. Bom, o Turcano, ele foi preso por causa de um amigo lá atrás que eu acabei de falar, que deletou para a polícia e ele foi preso, então não tinha a tortura. E aí aqui é onde fica um gap, não sabe se ele chegou a ser torturado ou se ele que teve a ideia de se juntar com Nikolsky, que era o comandante supremo da Securitate, e o diretor dele era o capitão Dumitrescu, não confunda com o autor que eu tô falando, mas o Dumitrescu. Então assim, esses nomes que vão engendrando a tua leitura de modo a ela não fluir, mas aí você vai mapeando, assim, como se fosse assim, um serviço de detetive, e te falta ainda questões que daí o livro vai buscando responder. Beleza, então eu vou ir para a parte do que se trata. Aí todo mundo pulou em cima, ele pula em cima desse cara, bate, chama os guardas, mas já está combinado com o Nikolsky, e aí isso vai se perpetuando. E aí a gente tem 4 terríveis fases, mas assim, terríveis. A gente, enquanto psicólogo, a gente sabe que por condicionamento você consegue moldar o comportamento de algumas pessoas, mas aqui o comportamento de algumas pessoas, no sentido de você molda o comportamento, você faz uma modelagem do comportamento. Você, então, em termos de adestramento, por exemplo, de animais, então todo adestrador usa essas técnicas que tem, e dá para ser usado com criança, enfim. Só que aqui, o mais triste, bizarro, é que eles querem quebrar o indivíduo. E quando você quebra a personalidade de uma pessoa, quando você despersonaliza, e não estou nem falando de objetivar só, de tornar objeto, mas quando você destrói, assim, você mata a pessoa em vida, ela fica sem alma. E aquele vai narrando, você vai falando, não é possível. Enfim, para você que é psicólogo, não deixe de ler isso, que você vai olhando e falando, caramba, é possível. É possível, mas é algo assim, impensável. Bom, e tem gente graúda metida aqui na história também, tá? Eu já vou chegar e vou falar dela também, é porque é muita coisa. Deixa eu só falar dessas 4 fases, então, que é o que daí vocês estão se perguntando. Tá, essa reeducação, então o preso é pego, ele tem que ser reeducado, ele tem que virar comunista de qualquer jeito. É isso, é uma lavagem cerebral? É uma lavagem cerebral que fica muito aquém, é o que depois mais pro fim ele vai falando, muito aquém dos da China, inclusive, que esse aqui foi o pior de todos, e de fato, pelo que eu li,
Então, a gente tem 4 fases. Ao longo da primeira, a gente faz o desmascaramento, eles aqui, né, gente, né, eles, desmascaramento externo. Então, o que acontece? O detento tinha de mostrar sua lealdade ao partido e à organização ODCC. Aí você tem que ficar voltando toda hora para, tipo, o que é mesmo? Organização dos detentos com convicção comunista. Então, a primeira parte, quem está lá, os presos que já estão lá, tem que detectar que você é leal ao Partido Comunista e a esta organização. Só que o que acontece? Nesta primeira fase é onde a pessoa pode falar que não que vai falar só o que for pedido, mas não. Aqui, diferente dos outros métodos de tortura, depois que a pessoa assume, eu falo o que quer, ou 2 mais 2 é 5, como ele começa citando o Orwell, que quebrou, não quero dar spoiler, mas para quem leu 84 sabe do que eu tô falando no fim lá do Winston, que quebra ele quando ele assume que 2 mais 2 são de fato 5 e o partido consegue. Aqui é a mesma coisa, mas não para aí, porque o método de tortura é ininterrupto, ele não cessa. E aqui, bom, enfim. Vou pular aqui as partes porque eu não quero dar tom sádico para ninguém. E se daí você for ler o livro, você mesmo vai ler logo como começa essas torturas, enfim. Bom, aí a gente tem a segunda fase, que é o desmascaramento interno. Então, que é interno, que é o quê? Que dava este interno. O externo serve para a pessoa ser presa. Eu confundi. O externo serve para a pessoa ser presa. O interno, ele ajuda a securitate. Por quê? Porque aí é isso que eu estava falando na primeira, eu já meio que pulei. Então, a primeira, a pessoa é presa porque ela não é comunista, porque ela não faz parte não é comunista, vai preso. Aí essa segunda fase, esse desmascaramento interno, que antes você tem que deletar, não se esqueça, a gente está aqui falando de um regime comunista, você tem que deletar seu vizinho, seu pai, qualquer pessoa que vá contra o partido. Enfim, essa segunda fase é a que acontece dentro já dentro da prisão. Então, dentro da prisão, você desmascara aquele que conseguiu entrar, mas vou engambelar, ou não sei exatamente o que passa aqui. Então, passa isso. E aí, a terceira fase é quando você detecta que aquela pessoa não é comunista, que aquela pessoa mentiu ou passou, enfim. E aqui ele é bem explicado, tá? Agora tô falando do meu jeito, que senão eu vou ficar lendo, vai ficar chato. Aí a gente passa para a terceira fase, que é o desmascaramento moral em público. Aí aqui só eu vou ler porque para dar assim um tom. Então passa-se a terceira fase, o desmascaramento moral público, em cujo curso o detento é obrigado a espezinhar tudo o que é mais sagrado para ele. Em primeiro lugar, a família. Deus, se ele é crente, a esposa ou a amante, os amigos e a si mesmo. O passado de cada um é analisado ponto por ponto. Com fundamento nele, deve-se inventar a versão mais monstruosa possível. O pai, por exemplo, devia aparecer como vou pular alguns termos, tá? Como um bandido, um subordinado. Como entre muitos detentos encontravam-se muitos rapazes do campo e, portanto, filhos de padres. Estes últimos são postos a descrever com luxo de pormenores as cenas eróticas a que se dedicara seu pai, mesmo no altar, digamos, quando preparava a comunhão. E a mãe é mostrada como uma prostituta, sendo o detento posto a inventar cada vez mais pormenorizadas as cenas a que ele também teria assistido. Acerca de si mesmo, o detento devia, afinal, inventar as perversidades mais refinadas. Ninguém escapava até que cobrisse com lama em público as fontes vivas de sua vida, até que do passado tivesse desaparecido a última migalha e que pudesse apoiar-se para reconstruir sua personalidade. E somente quando o desabamento parece definitivo a Turcano, aí atende que ele já está lá no meio comandando tudo isso aqui, quando o detento é considerado digno de entrar na ODCC, Organização dos... Isso aqui eu não consegui decorar mesmo. Organização dos Detentos com Convicção Comunista, é que intervém a quarta fase e última condição para exterminar qualquer esperança de um retorno. 2 pontos. O reeducado é posto a conduzir
o processo de reeducação de seu melhor amigo, torturando com suas próprias mãos e assim, a seu turno, passando a ser o carrasco. Então a gente tem fase 1, lá fora você é dedurado, fase 2, lá dentro da cela você investigam e aí descobre o que você é. Fase 3, você passa por toda essa tortura moral, você tem que difamar teu pai, tua mãe, teus amigos, tua esposa, tua namorada, quem quer que seja, tem que inventar as mais bizarrices coisas a teu respeito. Aí quando esse turcano sentir, ó, que ele é... Nossa senhora, discípulo Ai, enfim, deixar aqui pra você ler e falar. Aí a gente tem a quarta fase, que é agora ele vai ser o carrasco. E aqui você vai ler, sim, vai encontrar vários exemplos de amigo imputando as mais bizarras coisas que você pode imaginar em termos de tortura, assim. Então ele, depois de ser todo torturado, ser todo esmagado psicicamente, ele passa a ele torturar também. E aqui, para este método, a tortura é a chave do sucesso. Então, aqui, ó, ao longo de todas essas fases, as confissões eram regularmente interrompidas por torturas. O que quer que dissesses, por mais infâmias que tivesse inventado, Turcano não estava nunca satisfeito. Da tortura não podias escapar. Era até possível, acusando-te das maiores infâmias, encurtares o período de tortura. Houve estudantes torturados por 2 meses, outros mais cooperativos apenas por 1 semana. Bom, aí você vai falar, tá, dá um exemplo, vou dar. Aqui, ó, a tortura não constava, é claro, de espancamento. Sempre houve espancamentos na Securitate, e não apenas espancamentos. Os homens foram colocados na rotativa, tiveram as mãos torcidas, foram sovados nas plantas dos pés, até quando já não podiam colocá-los no chão. Mas tudo o que passaram nesses sofrimentos dizem que eram ninharias diante das coisas imaginadas por Tucano. Em primeiro lugar, porque no curso da reeducação vivias na cela com um interrogador que não te dava um instante de paz. De noite podias dormir, é certo, mas apenas de barriga para cima, completamente nu, com as mãos estendidas sobre o cobertor. Mas se durante o sono você fizer um movimento ou tentar mudar de posição, você era golpeado na cabeça com de um reeducador que fazia o plantão. Ou seja, você está dormindo, você nem sabe, você está nu, de barriga para cima, não pode se mexer a mão, você tem que ficar assim parado. Se você dorme, perde o controle, se mexe, pá, você leva um negócio na cabeça. Isso é o mais leve do mais leve que você vai encontrar aqui. Aí a imaginação, como bem dizem aqui, deste Turcano tem cenas aqui horríveis, vou pular, enfim. Aí você vai perguntar o que eu também fiquei perguntando, gente, e aí tem coisas aqui... olha isso aqui, ó. A imaginação delirante de Turcano desencadeava-se principalmente quando tinha que se ver com estudantes que acreditavam em Deus e se esforçavam para não se renegarem. Então, alguns eram batizados todas as manhãs. 2 pontos, olha o batismo. Afogados com a cabeça no balde com urina e matérias fecais. Ao mesmo tempo em que os outros ao redor salmodiavam a fórmula do batismo. Isso durava até que a água borbulhasse. Quando o detento recalcitrante estava prestes a afogar-se, era tirado. Davam-lhe um curto momento para respirar, depois era afogado de novo, nesse lugar de fezes e urina. Um desses batizados a quem se aplicara sistematicamente a tortura, ele chegara a um nível de automatismo que o dominou por cerca de 2 meses. Ele ia toda manhã e metia sozinho a cabeça no balde para gáudio dos reeducadores. Para você ver como que você quebra a pessoa, né? E não sabia que fazer outras coisas. Enfim. Quanto aos estudantes de teologia, eram obrigados por Turcano a oficiarem missas negras, que ele dirigia principalmente na Semana Santa e na Noite de Ressurreição. Alguns representavam o sacristão, outros padres. O texto da liturgia de Turcano era, é claro, pornográfico, parafraseando de modo demoníaco o texto original. Não vou aqui nem falar o que tudo acontece, enfim. Aí aqui você vai se perguntar, né? Então por que os estudantes de Piteste não se suicidavam e acabavam de vez com esse inferno cotidiano que levava de qualquer modo à sua destruição psíquica, a anulação do seu estatuto como homens? A resposta é simples, não se suicidavam porque não tinham com o quê?
Aqui não tinha com o quê? Eu não sei se eu leio ou se eu falo, porque de qualquer jeito... Bom, ó, na cela não dispunham de nenhum objeto metálico, de nenhuma faca, de nenhum garfo. A comida da gamela eram obrigados a chegar a ela com a boca. Como porcos no balde, as colheres dos talheres passavam a ser um favor feito apenas aos reeducados transformados em torcionários. Evidentemente que este modo de se alimentar não representava apenas uma precaução contra os suicídios, mas fazia parte do sistema de degradação geral. Dumitru Baco, do livro, dá os seguintes pormenores em seu livro acerca de Pitese. Vou ler esse trechinho, gente. Os estudantes eram obrigados a comer como porcos, ou seja, servindo-se apenas da boca. O estudante tinha de assentar-se nos joelhos, com as mãos para trás ou diretamente de bruços, se esta era a ordem do chefe da reeducação. Desta posição, tinha de sorver o líquido fervente da gamela colocada diante dele. Bandidos não tinham permissão de lavar a gamela depois de consumir o conteúdo. A limpeza se fazia com a língua, porque a água dada na cela era consumida pelos que já estavam reeducados. Trazia-se do corredor por algumas sentinelas em baldes de madeira ou em outros vasos, evitando-se, é claro, qualquer vaso quebrável que pudesse a pessoa tirar sua vida. E aqui continua. Nossa, gente, difícil fazer essa resenha. Enfim. Se estavam escolhendo suicídios, mataram. Ao contrário, matava-se em Piteste. Frequentemente, Turcano era o que matava com as próprias mãos, mediante torturas insuportáveis. A vítima privilegiada dele foi Bogdanovich, aquele que deletou ele lá atrás, aquele considerado responsável pela sua prisão. Pois bem, Turcano ocupou-se especialmente dele, a quem reservou as torturas mais terríveis. E aí, aqui... Não vou nem ler, mas tá aqui, ó. Não deu nem tempo dele ser torturador, porque a sede de vingança do Turcano interrompeu a vida dele antes. Ele morreu numa quinta-feira santa de 1950. Não vou nem falar como, nem ler tudo, esse monte de coisa que tem. Aí tem muitas outras coisas, muitas outras pessoas, enfim. Aí a gente tem esse Ministério dos Assuntos Internos, você vai falar como que isso não chegou à baila, né, com tudo isso acontecendo. Tentaram. A gente tem aqui uma pessoa muito importante, que vale a pena fazer a pesquisa. Acho que eu anotei tantas coisas, porque depois passa disso, é o que eu disse, é o vem e vai. Então e tem muita coisa que eu grifei, que eu falei, não, isso é importante as pessoas saberem. E tem muito mais coisa, gente, muito mais coisa. O que eu só não gostei é que, ó, só li ontem e hoje, ele é o tipo de livro que vai abrindo. Enfim, aí a gente, tá vendo, ó, só de eu falar aqui, ó, já soltou, uma pena, não dá nem pra trocar nem nada, porque também já tá todo lido e grifado. Bom, enfim, aí ele pega um outro livro, não achei, Van Coyle, que fala do suicídio da personalidade. Pode-se, por acaso, inventar um método mais devastador para a personalidade? Terminávamos por não mais estar em condições de distinguir o que era verdadeiro do que era inventado, a verdade da mentira. Os mais vulneráveis tinham começado a delirar, já não encontravam palavras, a perturbação mental acentuava-se a cada dia. Algumas vezes os que se confessavam com tanto entusiasmo caíam no choro, choravam por causa da ferida que se aprofundava cada vez mais neles. Essas lágrimas atingiam-nos a todos, porque todos estávamos feridos. Isso já do paralelo... Ai, que droga. Enfim, deixa eu só falar quem que era aqui importante, uma figurona do partido, que está aqui embaixo, aqui. O Ministério de Assuntos Internos, o iniciador da experiência, quando viu que já não podia mais escapar de um interrogatório, que isso ia vir a baila e tudo mais, aí é que dá toda uma explicação. Isso terminou no ano de 1952. Esse Turcano, aqui, ele chegou a escrever, teve escritos, mas se perdeu ou foi dado um fim, ninguém sabe ao certo. Mais de 2.000 páginas contando as torturas que ele mesmo ia inventando. E o que ele colocou, enfim, e o que ele colocou lá. Aqui, ó, essa obra, se existiu, é quase certo que foi destruída depois do processo. Turcano em matéria de tortura, assim como sua notável inteligência, uns dizem mesmo luciférica. Então, os arquivos da Securitate possuíram uma segunda obra de um outro Marquês de Sade, com uma experiência infinitamente mais rica, como não poderias oferecer senão um regime totalitário. Enfim, mas eu vou falar como se encerrou. Portanto, o fenômeno Piteste se encerrou sem que ninguém se desse conta. Desmascarados e
desmascaradores, atores e vítimas creem que se trata apenas de uma pausa para o relançamento da operação em escala ainda maior. Lembra-se que a gente está falando lá dos anos 80. Pois bem, aí aqui, pressupõe-se que Turcano teria escrito cerca de 2.000 páginas analisando as torturas que ele inventou e fazendo considerações psicológicas acerca do poder de resistência em categorias de homens, assim como acerca dos meios de quebrar essa resistência. Enfim, isso. Anna Pauker, é este o nome dela. Ela fez uma defesa desses legionários também que eram da Irmandade da Cruz. Ele estragou meu livro, detesto quando isso acontece. Enfim, deixa eu só que pegar quem ela era e o que aconteceu. Então aqui, ó, se na madrugada de 15 de maio de 1948 começou, lá em 15 de agosto de 52 figura entre as mais ativas da história da polícia secreta comunista os presos legionários, sendo o primeiro o próprio Victor Negulesco. Aí aqui vai uma outra longa história. Então, assim, tem muita história aqui. Eu queria só falar da figurona, que eu vou fechar esse vídeo e vai acabar. Espera, não acabou ainda. Ó, ora, se em Piteste a tortura explicava tudo, aqui aí ele faz um correlato com um preso chamado Jean Pasqualini, que nasceu na China, e tinha pai francês e mãe chinesa. Aí ele faz o adendo, enfim, que deixaram meio que ele escapar. Os detentos ajudavam com a própria comida para ele sair e poder contar o que aconteceu aqui no mundo. E ele escreveu um livro. Eu tentei procurar, mas via Google mesmo. A gente não tem muita coisa aqui no Brasil. Enfim. Aqui, ó, e aí aqui o Pasqualini comparando o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn com os campos de concentração chinesas, ele faz um quadro desses últimos. Na União Soviética, todo o escopo era apenas humilhar os detentos, destruí-lo fisicamente. Nos nossos campos de concentração não havia brutalidades. Ao longo de minha detenção não vi senão uma única execução, a de um homossexual. Os vigias chineses não são brutos, sádicos, mas educadores, confessores. Aí aqui ele faz esse contraponto, essa facinho do nada? Não, tem um porquê ele faz esse balanço. Deixa eu falar o nome da figurona. É que agora aqui o livro... E eu dobrei ainda a página. Eu ainda dobrei a página que eu tinha que falar aqui pra vocês. Enfim, tô me sentindo desconfortável, não vou nem mentir pra vocês, porque é um livro... É desconfortável isso, enfim. Enfim mesmo, porque já ficou muito longa. Anna Pauker, nascida Hannah Robson, em 28 de dezembro de 1893 e morreu em 3 de junho de 1960 em Bucareste. Foi uma militante comunista, líder do grupo moscovita do Partido Comunista Romeno, vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores da Romênia entre 1947 e 1952. Então, ela também sabia disso tudo. Enfim, aí entra aqui o Turcano, porque daí disso, como que o Turcano também foi parar se ele era um legionário, ele logo se inscreveu no Partido Comunista, enfim, aí toda essa história com um amigo que eu já contei. E eu vou terminar com a última frase daqui da página 92. A ninguém é permitido esquecer que entre 49 e 52 desenrolou-se na Romênia a experiência que procurei descrever e que, de um arquipélago de horrores, uma das mais odiosas ilhas chamou-se Piteste. A gente não tem mais o que falar. É isso, leiam. Não tem que falar. Não vou nem fazer minhas considerações finais. Não sei se ficou confuso ou não. Esse vídeo eu vou subir agora à noite. Eu espero que não tenha ficado tão confuso por causa de tantos nominhos que tem. Mas aqui te dá toda uma base que é dispensável, que eu falei, acho que no meio do vídeo, na questão do... Não foram só os nazistas, não foi só Hitler que fez um show de horror. Muitos comunistas, muitos países comunistas fizeram horrores tanto quanto. E este aqui é de deixar mal. Se você não tem um estômago forte, se você... Eu fui pega de surpresa, nem vou mentir, mas como eu já estava vindo deste, que é um que eu quero trazer em breve para vocês, e esse aqui, embora calhamaço e pesado, ele fluiu muito mais rápido do que este. Esse aqui é um teórico,
um livrinho de teoria que te dá uma outra dimensão, que te leva para um patamar acima na questão de tortura, porque mexer com o psicológico, quebrar alguém psicologicamente, olha, eu tô aqui olhando, né, para minha luzinha, é uma distopia 1984, mas quando a gente fala que pode estar acontecendo, Winston poderia ter saído num paralelo ainda raso de Piteste. Que experimento macabro, tenebroso, e que a gente tem tão poucos relatos, porque quem depois saiu, que foi, aspas, liberado, né, foi de boca a boca, enfim, as coisas. Foi como eu comecei falando, não tem muito como explicar este livro, eu queria trazer luzes para ele, porque não tem ninguém, pelo menos no canal brasileiro, quando eu joguei na pesquisa aí, livro falando deste livro, que relata uma época que aconteceu há 70, 80 anos. Então é de se pensar em muitas coisas. Enfim, gente, vou encerrar por aqui. Não foi uma das resenhas mais felizes, mas que conste em registro. Você que estuda isso, que se interessa pelo tema, peraí, Arthur, que queira saber mais desses horrores que aconteciam. Ah, você vai falar, porque como acabou? Ia começar o julgamento do Turcan. Peraí. Só que Stalin morre aqui no meio do processo, e aí quando morre meio que é arquivado, mas existiu. Deixem nos comentários o que você achou, o que não, se você se interessou ou não, se você sabia dessa existência ou não, eu confesso que não, e se você gosta desses tipos de livros que eu trago, tá bom? Se até o cão já leu, não vai você saber do que se trata o fenômeno Piteste, espera. Boas leituras e até o próximo vídeo.